Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver transistor amplificador, seguidor de tensão, o amplificador que não amplifica nada. É isso mesmo, esse amplificador não amplifica nada. Então, para que serve? Isso você verá nesse tutorial. Eu vou apresentar a teoria e a prática. Será que funciona? Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. Nesse circuito, a carga é ligada no emissor. Parece estranho, não é mesmo? Será que vai mudar muito a análise do circuito? O coletor é ligado direto na alimentação. Será que não vai queimar? Não! A resistência de emissor vai limitar a corrente em 4,5 mA. O circuito foi projetado para trabalhar como amplificador. Então, vou analisar como amplificador para pequenos sinais. Qual é o primeiro passo? Isso mesmo! Vou redesenhar o circuito levando em conta somente a fonte de sinal de entrada VI. A fonte VCC é aterrada e os capacitores são colocados em curto. Note que ao colocar a fonte VCC em curto, o coletor foi aterrado direto. Parece estranho, mas para pequenos sinais é assim mesmo. Por isso esse amplificador é chamado de coletor comum. Aqui o coletor é comum à entrada e à saída, não o emissor, como acontecia nos amplificadores com emissor comum. Algumas vezes esse amplificador também é chamado de coletor aterrado. Agora você sabe o porquê. Outro detalhe é que a resistência de emissor é muito menor do que a resistência de carga RL. Então, a resistência de carga pode ser desprezada na análise. O próximo passo é desenhar o equivalente do transistor para pequenos sinais. Como calcular a resistência da junção base-emissor? Isso mesmo, usando a equação. Resistência da junção de emissor é igual a 0,026 volts dividido pela corrente de emissor, que nesse caso é igual à corrente de coletor, 4,5 mA. Isso dá 5,7 ohm. A resistência de base emissor é igual a beta vezes a resistência RE. O beta é 300, então o produto dá 1.733 ohm. 1,73 kΩ aproximadamente. Vou escrever no diagrama. Agora é só resolver o circuito. Esse é um circuito com resistência de emissor. Como calcular a corrente de base? Isso mesmo, refletindo a resistência de emissor. A resistência de emissor é refletida para a base multiplicando por beta. Calculando dá 300 kΩ. Essa é a resistência refletida. Vou atualizar no diagrama. Agora, note que a resistência refletida 300 kΩ é muito maior do que a resistência base emissor de 1,73 kΩ. Então, vou desprezar a resistência base emissor para o cálculo da corrente de base. Corrente de base é igual à tensão de entrada dividido por beta vezes a resistência R2. A fonte de tensão está em paralelo com a resistência refletida. Uma vez determinada a corrente de base, voltamos para o circuito com resistência de emissor. Afinal, queremos a tensão de saída VO sobre a resistência de emissor de 1 kΩ. A corrente de emissor é igual à corrente de coletor, que é igual ao ganho beta vezes a corrente de base. Substituindo a corrente de base, fica a corrente de emissor é igual a beta vezes a tensão de entrada VI sobre beta R2. Apareceu uma simplificação e eu adoro quando aparece simplificação. Os betas podem ser simplificados. A corrente de coletor ficou simplesmente igual à tensão de entrada VI dividido por R2. Agora vamos ao finalmente, calcular a tensão de saída VO. A tensão de saída VO é igual à corrente de coletor vezes R2. Substituindo a corrente de coletor vista há pouco, aparece uma simplificação fantástica. As resistências de emissor R2 são cortadas da equação. Mas, professor Bairros, não vai sobrar nada? Isso mesmo! A tensão de saída é igual à tensão de entrada. Vou colocar no diagrama. Esse é um resultado surpreendente. Esse é um amplificador de ganho 1. A tensão que entra, sai. Esse tipo de amplificador é chamado de seguidor de tensão. Isso é, a saída segue a tensão de entrada. O ganho é igual a 1. Então, para que serve esse circuito? Você lembra que nos exercícios a gente sempre desprezava a resistência de carga?
A resistência de carga de um amplificador é a resistência de entrada do próximo amplificador. Então, o amplificador deve ter uma resistência de entrada o mais alta possível. Como estamos falando de tensões AC, o correto é dizer que um amplificador deve ter uma impedância de entrada o mais alto possível, para não influir no amplificador anterior. Mas o que é impedância de entrada? É a resistência que a fonte enxerga ao ser ligada no amplificador. Por exemplo, no amplificador com emissor comum, a fonte do sinal de entrada é colocada em paralelo com a resistência base emissor, que é igual a ΔRE, que é muito baixa. Agora veja a impedância de entrada do seguidor de tensão. Veja no nosso exemplo. A resistência de entrada agora tem a resistência refletida em série. Então, ela aumenta muito. No nosso exemplo, a resistência de entrada é igual a 300 kΩ. Agora você já sabe para que serve o amplificador seguidor de tensão ou buffer. Não é para aumentar a tensão, o ganho é 1. Serve para aumentar a impedância de entrada. Então, você verá esse tipo de amplificador na primeira etapa de um pré-amplificador, o circuito de entrada, aumentando a impedância de entrada do amplificador. Agora a melhor parte, a prática. Esse é um circuito muito simples, um só transistor. Vejam a montagem na protoboard. Eu aproveitei a protoboard com a montagem do amplificador em cascata e montei no cantinho da direita o seguidor de tensão. Primeiro de tudo, vou medir a tensão na resistência de emissor. Deu 4,5 volts. Perfeito! Agora vou deslocar o sinal de entrada para a entrada do seguidor. O gerador foi ajustado em 100 mV de pico para melhorar a resolução. Medindo na saída, ajustando a escala, posicionando o cursor deu 108 mV. Será que amplificou um pouco? Não pode ser. O Daniel foi conferir a entrada e olha lá que fantástico! Está entrando a mesmíssima tensão, 108 mV. O seguidor funcionou, que é uma beleza. A tensão de 108 mV que entrou, saiu. Você viu nesse tutorial a análise do circuito amplificador que não amplifica a tensão, amplifica a impedância de entrada. Será que tem mais amplificadores diferentes? Veremos nos próximos tutoriais. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!